Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias. No Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Nós leremos do versículo 34 ao 36, depois leremos o 41. 31 a 34. Mateus 25, 31 diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Nós queríamos ler ainda em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E diz assim a palavra: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe a tudo e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará, e aniquilará pelo esplendor da sua vida. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de glória. Que Deus coloque em nossos corações a porção de sua palavra lida neste momento. Meus irmãos e meus amigos, Jesus vai voltar. Ele voltará. Nós temos ouvido até algumas anedotas até um tanto irreverentes envolvendo Jesus com a sua segunda volta. Mas na sua volta, esses que usam desses expedientes não vão achar graça nenhuma. Jesus vai voltar. Não sabemos quando, mas Ele vai voltar. Quando os discípulos perguntaram a Ele quando seria o dia, Ele disse: Ninguém sabe, nem os anjos de Deus, nem o Filho, mas tão somente o Pai. Mas Ele vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Ele voltará para julgar toda a humanidade. No texto que nós lemos em 25, Mateus 25, diz a palavra que Jesus virá e reunirá todas as nações diante de si. E eu estava pensando, certamente Ele vai usar esses meios eletrônicos todos. Hoje já está fácil a comunicação. Jesus vai reunir todas as nações diante dele. E diz o texto que separar uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E as ovelhas colocará à sua direita e os bodes à sua esquerda. E ele dirá às ovelhas: Vinde, bendito de meu Pai, para foi preparado desde a fundação do século. E aos da esquerda dirá: Afastai-vos de mim, malditos. Jesus voltará. Ele virá para julgar este mundo. E aquelas pessoas que têm fugido de Jesus, que têm zombado de Jesus, que têm escarnecido de Jesus, nesse dia da volta, todos se ajoelharão. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz: E toda a língua confessará que Jesus é o Senhor.
todo joelho se dobrará diante do Senhor. Diante do Senhor, todo joelho se dobrará. E, meus amigos, chegará este dia. E por não sabermos qual é o dia, é importante vigiarmos a cada dia. É importante vivermos cada dia como se nesse dia Jesus voltasse. Como se esse dia fosse o dia da volta de Jesus. Nós não sabemos. Mas tudo indica que a cada dia que se passa, esse momento está mais perto. Jesus disse, portanto, ninguém sabe, somente o Pai. Portanto, é importante que estejamos preparados para receber o Senhor, por não sabermos qual é o dia da sua vida. Mas Ele virá. Não depende da nossa vontade, tão somente do Pai. E Ele está preparando tudo para que nós possamos receber e sermos recebidos na sua glória. Ele virá e separará uns dos outros. Meus irmãos, o que a palavra de Deus diz sobre essa vinda é que Jesus veio a primeira vez e Ele veio salvar. Ele foi humilhado, Ele sofreu, derramou o seu sangue, porque Ele veio para salvar, veio como Salvador. Mas a sua segunda vinda será como juiz. Ele reunirá todas as pessoas e agora não há mais apelo para arrependimento, porque agora será o julgamento do Senhor. Nesses tempos que vivemos, Ele tem dado oportunidades a todos para se arrependerem, para começarem a viver essa nova vida. Mas um dia Ele voltará e virá como juiz. Não adianta mais chorar, não adianta mais nem orar, porque já virá como juiz. Todo esse tempo nós estamos tendo para tomar uma decisão diante de Jesus Cristo, porque um dia Ele virá e reunirá todas as nações diante de si. Mas, meus irmãos e meus amigos, antes desse juízo final, antes desse dia final, há o que a Bíblia chama de arrebatamento. O que os teólogos chamam de arrebatamento, o que a Bíblia fala sobre arrebatamento? Antes desse juízo final, Jesus virá arrebatar a sua igreja. Então preste bem atenção, o juízo final será no final. Antes disso, Jesus estará vindo para a igreja. Esse juízo final ele virá para toda a humanidade, mas no arrebatamento, Jesus virá para a sua igreja. E essa questão é muito bem tratada pelo apóstolo Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses. Segunda carta aos Tessalonicenses, diz assim a palavra. Segunda carta aos Tessalonicenses. No capítulo 2 que nós lemos, o apóstolo Paulo falando desse momento, ele diz que não virá os Tessalonicenses, o povo de Tessalônica, da igreja de Tessalônica, estava entendendo que Jesus viria logo naqueles dias. E alguns não queriam trabalhar mais, porque Jesus já vai voltar, não adianta mais trabalhar. E é nesse contexto que Paulo diz, aquele que não quer trabalhar também não queira comer. Se não quer trabalhar, entra no jejum aí. Eles achavam que a volta estava tão próxima que não adiantava mais nem trabalhar. Então Paulo, nesse capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele responde exatamente essa questão. Ele orienta o seu povo a respeito da vinda de Jesus. E ele diz no capítulo 2 que nós lemos, versículo 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 5, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia, quando ainda estavas convosco? Então, meus irmãos, haverá um momento, haverá um tempo de apostasia, que já muito próximo, estamos vendo igrejas entrando em situações tão complicadas, já tem pastores homossexuais dirigindo igrejas para homossexuais, e a palavra de Deus diz que antes da vinda do Senhor haverá apostasia, haverá blasfêmias contra Deus, o mundo perderá todo o sentido e o jeito de viver. E ele diz, antes que ele venha,
acontecerão estas coisas. Mas, meus irmãos, Jesus vai voltar. E nessa primeira vinda, no arrebatamento, ele recolherá o seu povo nas nuvens. Os que morreram ressuscitarão primeiro, irão ao encontro do Senhor, e nós, diz ele, os que estivermos vivos, aqueles que estiverem vivos, aqueles cristãos que estiverem vivos, serão transformados, irão se juntar a esta multidão de que foram ressuscitados na presença do Senhor. E, meus irmãos, será um dia maravilhoso, será um dia glorioso, será um dia fantástico, inesquecível. A igreja de Jesus ressuscitada e aqueles que estavam vivos serão transformados e se unirão a essa grande multidão na presença de Jesus. E diz assim o texto, versículo 6: agora vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que resiste, somente há um agora que resiste, até que do meio seja tirado. Meus irmãos, eu queria que os irmãos prestassem bem atenção ao versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. O mistério da injustiça opera. Paulo está dizendo que há uma força maligna por todas essas práticas. E ele diz que esse mistério da injustiça já opera. Meus irmãos, há um poder satânico atrás de muitas decisões de escolhas. Ainda nesse mês, no Paraná, um rapaz de 13 anos abusou sexualmente de uma sobrinha sua de 3 anos. Quando a mãe dela descobriu, e era irmã do rapaz de 13 anos, foi à procura dele e cortou-lhe o pinto. Os irmãos imaginam que ele fez isso. Quem botou isso na cabeça dele? Há um poder atrás de tudo isso, meus irmãos. Há um poder que está por trás de tudo isso, dos comportamentos que nós vemos hoje. Até o mal, o poder da maldade já impera, diz a palavra de Deus. O império da injustiça já opera no meio do povo de Deus. Quem está por trás de um juiz que condena um justo e absolve um criminoso? Quem está por trás desses casos que nós vemos citados agora? Quem está por trás dessa ambição, dessa roubalheira toda? A injustiça já opera. E, meus irmãos, nós temos compreendido que há pessoas tão más que ela sozinha não praticava tanta maldade se não fosse com uma mãozinha do capeta. Irmãos, uma maldade tão má que se não fosse a ajuda do capeta, por pior que fosse essa pessoa, não tinha coragem de fazer isso. Há um poder atrás de tudo isso, há um poder maligno por trás de todas as situações. Filhos que matam o pai, filhos que matam os pais por herança. Quem é que está por trás de tudo isso? Há, meus irmãos, uma força maligna por trás de tudo isso. E o apóstolo Paulo diz que o império da injustiça já opera. O mal está aí, meus irmãos. Mas uma coisa interessante é que ele diz, versículo 6: agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Muito bem. Quando ele fala sobre o império da injustiça, está falando da atuação de pessoas usadas por Satanás, mas que há um poder que detém. O Satanás não está livre, não tem toda a liberdade, porque há um poder que o detém. E esse poder é a igreja de Jesus, são os crentes em Jesus Cristo, são aqueles que estão vivendo para Deus. E é este poder
que impede que Satanás tenha livre acesso no meio do povo. Mas, meus irmãos, porque ainda há um poder que o detém. A igreja está impedindo que o Satanás tenha livre acesso ao meio do povo. A igreja detém esse poder. Mas olha o que diz, versículo 7. Porque já o mistério da justiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo. Até agora resiste. Quem é que está resistindo? A igreja de Jesus. Mas um dia ela será tirada. Será tirada como? Como é que a igreja vai ser tirada? No grande arrebatamento, quando Jesus levará todos os crentes fiéis, e todos os crentes estarão na presença do Senhor. E aí, meus irmãos, nesse momento os crentes estarão na presença do Senhor, e ficarão quem? O livro do Apocalipse diz: aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Estarão o quê? Os assaltantes, os criminosos nas mais diferentes formas, os sequestradores, os ladrões, os linguarudos. Será a confusão. Agora veja bem, se você não... Então cuidado da língua também. Vá cuidando aí. Vá cuidando. Estou advertindo. E meus irmãos, a igreja será tirada e ficará uma seleção daquele tipo. A igreja será tirada. E meus irmãos, aí será o arrebatamento. Como será o arrebatamento? As pessoas irão, um crente irá pela rua, e Jesus já começou o arrebatamento, ele some. Some. E Jesus disse uma coisa interessante, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, preste bem atenção, Lucas, acompanha aí, Lucas capítulo 17, o arrebatamento será assim, Lucas 17, versículos 34 e 36. Lucas 17, 34 diz assim: digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Meus irmãos, o que a Bíblia está dizendo, o que Jesus está ensinando, é que no dia do arrebatamento, ele citou em termos gerais, um casal que um crente e outro não é, o crente será arrebatado e irá para a presença do Senhor. Trabalhando no lugar em os crentes serão arrebatados e ficarão os outros sem saber o que é que está acontecendo. Vai ser uma confusão. E alguém liga para você: olha, minha esposa sumiu, ela está por aí. Rapaz, a minha sumiu também. O arrebatamento vai ser uma confusão. Olha, como eu faço isso? Bem que minha esposa falava que ia chegar esse dia, eu estava brincando. Que nada, isso é brincadeira. Aí foi aquela confusão, cada um procurando o seu. No arrebatamento, preste bem atenção. Um estará no campo, trabalhando, conversando lá. Ou o casal estará na cama, a mulher é crente e o homem não é. A mulher some e o homem fica lá só. Foi que houve. E alguns tentarão algumas explicações. Alguns vão dizer que foi o disco voador. Alguns vão dizer que foram extraterrestres que invadiram a Terra. E alguns, mesmo tendo ficado, revelarão um certo temor. Bem que eu ouvi dizer que havia um arrebatamento. Eu creio nisso. Mas, meus irmãos, então serão levados, onde tiverem dois na cama, um será levado. O arrebatamento será assim, e vai ser uma confusão. A vida continuará. Agora eu fiquei pensando, você está fazendo um tratamento dental, você que não é crente, a tua boca está lá aberta, cheia de algodão, cheia de tudo, o homem fica futucando. De repente o dentista é arrebatado, tu fica lá de boca aberta. Assim. Irmão, não é invenção minha não, irmãos. Estarão dois na cama, um será levado e outro ficará. Agora esse último versículo do dentista é meu, não é? Jesus não falou isso não. Mas, meus irmãos, é mais ou menos assim, só para os irmãos compreenderem melhor. Estarão dois, vai ser uma coisa interessante. Jesus virá buscar a sua igreja.
virá e, pelas evidências, não está tão distante. O império da injustiça já opera. A maldade tem se espalhado das mais diferentes formas. Igrejas têm sido atacadas pelo mal. Jesus voltará e a sua vinda não está muito distante. E ele virá buscar a sua igreja. E no texto de 2 Tessalonicenses, no versículo 2, no capítulo 2, prestem bem atenção, meus irmãos. Versículo 7 em diante, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Preste bem atenção, há um que resiste, até que do meio seja tirado, resistindo porque a igreja está aqui, mas logo que a igreja seja tirada, então o diabo terá livre acesso na vida daqueles que estão aqui, ele terá comando livre para tudo, porque a igreja de Jesus será poupada no arrebatamento. E no versículo 8, e então será revelado o iníquo. Esse iníquo era um homem que estava sendo preparado para ser um instrumento de Satanás. Esse iníquo é um homem que vai conquistar muita gente, pode ser um de fala fácil, pode ser um que enche o povo de esperança, pode ser um que dê muita esperança ao povo, e ele conquistará tudo, e a igreja será arrebatada, e Satanás terá livre acesso quando a igreja não estiver aqui. Só há um que detém, que é a igreja, mas logo será tirado do meio. Quem vai ser tirado do meio? A igreja. Então ficará o Satanás com toda a liberdade de ação neste mundo. Aí Jesus virá buscar a sua igreja, Jesus virá buscar o seu povo, e no versículo 8 diz assim, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com poder e sinais de prodígios de mentira. Meus irmãos, versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E meus irmãos, na mesma carta de Paulo, na primeira carta, aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele diz assim, prestem bem atenção, capítulo 4, no versículo 16 e 17, 2 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Acompanhe aí na sua Bíblia, ou no telão. 4, 16. 1 Tessalonicenses, irmão. 1 Tessalonicenses 4, 16. Diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo seguinte, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O Senhor voltará ao som da trombeta. Quando a trombeta soar, Jesus Cristo virá com os seus anjos, Jesus Cristo virá com aqueles seus que ressuscitaram, com aqueles que ressuscitaram. Jesus Cristo virá, e neste momento a sua igreja subirá, e enquanto as pessoas estão sendo transformadas, estão indo à presença do Senhor. E meus irmãos, nesse dia, nas nuvens os que ressuscitaram estarão com Jesus, e nós veremos a irmã Lena, nós encontraremos o irmão Pami, nós encontraremos o irmão Rogaciano, nós encontraremos tantos outros irmãos já partiram na frente, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para esse encontro com o Senhor nos ares, na presença de Deus. E diz o texto, e viveremos para sempre com o Senhor. Meus irmãos, e a igreja de Jesus viverá para sempre com o Senhor. E viveremos para sempre com o Senhor. E no Apocalipse, no capítulo 20, no capítulo 22, nós temos mais ou menos uma ideia de como será essa vida com o Senhor. 22, versículo 5, nós lemos assim, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo
por sempre. E meus irmãos, ainda no capítulo 22, no versículo 5, nós lemos o que lemos agora. Mas o que nós queríamos dizer, meus irmãos, este é o tipo de vida que nós viveremos. No capítulo 1 Tessalonicenses, voltemos aí, 1 Tessalonicenses 4, 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Prestem bem atenção. Voltará, aqueles que já morreram há tempo, ressuscitarão e irão primeiro à presença de Jesus, e depois disso, nós, os que estarão vivos, serão transformados e vão se unir a essa multidão que está nos ares com Jesus. E nessa vinda primeira, nesse arrebatamento, Jesus não pisará o pé aqui na terra. Jesus arrebatará das nuvens e a multidão subirá. E meus irmãos, e haverá alegria. Agora vai ser uma confusão para os que ficarem. Os que ficarem vai ser uma confusão. Gente procurando gente. Onde a gente foi que houve? E o avião, o piloto foi arrebatado, o avião ficou aí atrapalhado, batendo em tudo. O caminhão, o ônibus, vai ser uma confusão. Mas Jesus irá buscar a sua igreja. E meus irmãos, e levará todos aqueles cujos nomes estiverem escritos no livro da vida. E encontraremos nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. E Jesus virá buscar a sua igreja. E quem é a sua igreja? A igreja são todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. A igreja são todos aqueles que tiveram suas almas limpas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Sua igreja são todos aqueles que foram transformados por Jesus Cristo e aceitaram o desafio de viver uma nova vida. E estaremos para sempre com o Senhor. Meus irmãos, observem então que a vinda de Jesus se dará em duas etapas. Primeiro, acontecerá o arrebatamento. Depois, ele virá para julgar toda a humanidade, toda a terra. Mas enquanto isso, haverá o primeiro. Quando a igreja for arrebatada, aí sim, aquele que o detém, a igreja, que o detém quem? O iníquo, o mau, o capeta. Aquele que o detém, que impossibilita que ele tenha toda a liberdade, até que seja tirado. Quando a igreja for levada, então aqueles que aqui ficarem, meus irmãos, sofrerão. Alguém pode perguntar, mas pastor, se depois do arrebatamento, alguém que ficou ainda pode se converter? Pode, mas aí vai sofrer. Porque Satanás é que está mandando. Quem se decidir aí vai morrer. E o Apocalipse teve uma visão, João teve uma visão daqueles que estavam mortos por causa da fé. Exatamente esses que se decidiram depois do arrebatamento. Porque quem vai controlar tudo é o inimigo. Porque a igreja de Jesus foi arrebatada para poupá-la deste mal. Meus amigos, nós temos ouvido muitas coisas nesses últimos dias. E cada vez mais nós temos a impressão de que a volta de Jesus está muito perto. Meus irmãos, e há momentos quando nós já temos vontade de, Senhor, vem logo, Senhor. Cada barbaridade que se vê, cada tragédia que se encontra, que a vontade, Senhor, vem logo. Tem hora que nós clamamos para que Ele venha logo. E a igreja vai ser poupada de tragédias maiores. Jesus virá e das nuvens arrebatará a sua igreja. Eu serei arrebatado. O irmão será arrebatado. Meus irmãos, a nos unirmos com aqueles que estão com Jesus nos ares, e a grande celebração, e entrarão no gozo do Senhor e viverão com Ele para todo sempre.